A questão seguinte, questão 88, ele fala o seguinte: no primeiro exercício financeiro da Prefeitura Municipal de Nova Ponte, com base na lei orçamentária anual, a previsão da receita foi de 250 mil e a fixação de despesa corrente e despesa de capital no valor de 150 mil e 100 mil. Durante o exercício financeiro ocorreram os seguintes eventos contábeis, né? Recebimento em doação de um imóvel, 50 mil. Arrecadação de impostos municipais, 120 mil. Arrecadação de taxas de serviços, 30 mil. Recebimento de venda de produtos industrializados, 20 mil. Recebimento de venda por leilão de veículos pelo valor de custo, 25 mil. Captação de empréstimo para suprimento de insuficiência de caixa no exercício financeiro, 80 mil. Recebimento de calção por conta de contrato de construção de edifício, 100 mil. Após o lançamento dos eventos contábeis descritos, as receitas orçamentárias arrecadadas e as receitas extra-orçamentárias são, respectivamente... Então, na verdade, ele quer saber o seguinte: dessas aí, o que é receita orçamentária e o que é receita extra-orçamentária. Então, vamos um por um. Recebimento em doação de um imóvel. Isso aí não é nem receita orçamentária, nem receita extra-orçamentária. Isso aí é uma variação ativa, independente da execução orçamentária. Isso aí é uma superveniência do ativo, uma superveniência ativa. Então, não vai ser nenhuma coisa nem outra. A arrecadação de impostos municipais é uma receita corrente. Então, nós temos que considerar ela como receita orçamentária. A arrecadação de taxas de serviço é uma receita corrente também, orçamentária, portanto. Recebimento de venda de produtos industrializados também é uma receita corrente e também é receita orçamentária, portanto. Recebimento de venda por leilão de veículos pelo valor de custo. Isso aí é uma receita de capital, portanto também é uma receita orçamentária. A captação de empréstimo para suprimento de insuficiência de caixa, isso aí é uma ARO, né? E ARO é uma receita extra-orçamentária, como a gente já viu. O recebimento de calção por conta de contrato de construção de edificações também é uma receita extra-orçamentária. Então, de receita extra-orçamentária, nós temos aqui as duas últimas. Então, dá 100 mais 80 mil, 180 mil reais, que é a receita extra-orçamentária. A receita orçamentária é a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Ou seja, a arrecadação de impostos, 120, com mais arrecadação de taxa de serviço, mais 30 dá 150. Com mais recebimento de venda de produtos industrializados, mais 20, 170. Com recebimento de venda por leilão de veículos, 195. Então, a resposta é letra A, 195 e 180 mil. Já a questão seguinte, 89, ela também é com base no mesmo demonstrativo, e ela fala o seguinte: após os lançamentos dos eventos contábeis descritos, as receitas correntes e a receita de capital arrecadada são, respectivamente... Então, agora ele quer que se divida a receita orçamentária em corrente e de capital. Corrente é a segunda, a terceira e a quarta. A arrecadação de impostos municipais, 120. A arrecadação de taxa de serviço, 30. E recebimento de venda de produtos industrializados, mais 20, né? Que dá 170 mil. Já a receita de capital é só o recebimento de venda por leilão de veículos, que é 25 mil. Né? Então, a resposta vai ser 170 e 25 mil, 89, portanto, a letra B. A questão seguinte é uma questão bem difícil, complicada, eu acho, né? Ele fala o seguinte: considere as informações abaixo para responder as questões 90 e 91. Né? Aí ele dá os dados relativos ao relatório da execução orçamentária relativo às despesas de uma prefeitura no exercício. Né? Então, como é que a gente faria nesse caso aí? Vamos ver a pergunta. 90. A soma dos itens que se refere à classificação da despesa por elemento de despesa é em milhares de reais. Então, ele traz uma lista de contas, né? E você vai ter que saber dessas contas aqui, quais são as contas que efetivamente têm a ver com a classificação por elemento de despesa. Né? Isso não é tão fácil saber assim, né? De cabeça mesmo, porque são 96. Né? Então, material de consumo é elemento de despesa, pessoal e encargos sociais
é elemento de despesa e serviços terceiros é elemento de despesa, né? Então, se somar aí 270 com 2.400 com 220, vai dar 2.170, 2.170 mais 220, vai dar 2.890, que é a letra D, que é o gabarito. Então, nós temos aí material de consumo, pessoal em encargos sociais e serviços terceiros, que são elementos de despesa. A atenção básica à saúde é detalhamento do elemento de despesa, né? A construção de posto de saúde é detalhamento do elemento de despesa. Consulta médica é detalhamento de despesa. O ensino fundamental também. Educação já é uma outra tipo de classificação, é a classificação funcional. A limpeza de praças e ruas é detalhamento. Material de consumo, aí sim, é o elemento de despesa. Pessoal em cargos sociais, elemento de despesa. Poder legislativo já é outra classificação ainda, é classificação por órgão, classificação institucional, né? Reorganização do setor de suprimentos é detalhamento da despesa. Saúde e saneamento também são funções, igual a educação são funções. Secretaria de Planejamento é a classificação institucional. Secretaria de Saúde também, por órgão, né? Serviços de consultoria jurídica é o detalhamento do elemento de despesa, tá? Então, sobrou só mesmo pessoal em cargos sociais, material de consumo e serviços terceiros, que é a classificação de despesa por elemento. 91. A soma dos itens da questão anterior, né, que se referem à classificação da despesa por função, é em milhares de reais. Então, por função, nós temos educação, saúde e saneamento. Então, teria que somar essas aí. Você teria que saber quais são por função e somar. Educação dá 1.800.000, saúde dá 2 milhões e saneamento dá 500 mil. Totaliza 4.300, que é o gabarito. Então, a questão 90, o gabarito é letra D, e a questão 91, o gabarito é letra C. Tá? Agora a questão 92. A questão 92 também traz um balanço. No primeiro exercício financeiro da Prefeitura Municipal de Feliz, com base na Lei Orçamentária Anual, a previsão de receita foi de 3 milhões e a ficção de despesas de 2 milhões e meio e a corrente 2 milhões e meio e capital 500 mil. Essas informações são irrelevantes para resolver o exercício, como a gente vai ver, né? Durante o exercício financeiro, ocorreram os seguintes eventos: a arrecadação de impostos, 1.200.000, empenho, liquidação e pagamento de despesas com pessoal, 700 mil, empenho, liquidação e de despesa referente à aquisição de veículo, empenho, liquidação e pagamento de despesas com água, luz e telefone, e empenho de despesa referente à aquisição de matéria de consumo. Com base nas informações, o saldo de disponibilidade de caixas e bancos e o total de resto a pagar serão respectivamente. Então, como é o primeiro exercício, não tem disponibilidade anterior, né, de caixa, né? Então, o que vai entrar no caixa vai ser apenas a arrecadação de impostos. Então, vai ser 1.200.000 da arrecadação de impostos. Aí, ele fala empenho, liquidação e pagamento de despesas com pessoal. Se pagou, então vai sair do caixa. Empenho, liquidação de despesa referente à aquisição de veículo. Se ele empenhou, mas não pagou, então não vai gerar, não vai sair do caixa, tá? Empenho, liquidação e pagamento de despesa com água, luz e telefone. A água, luz e telefone pagou, então vai sair do caixa 100 mil. E finalmente, empenho de despesa referente à aquisição de material de consumo. Ele só empenhou, não pagou, então não vai sair do caixa. Então, o saldo da disponibilidade no final vai ser 1 milhão, né, menos 700 mil, né, e menos, aqui não é 100 mil, aqui é 200 mil. Água, luz e telefone. Então, vai ser 1 milhão menos 200, 500, menos 200, 300. Então, o saldo de caixa vai ser 300. Aí, o que acontece?
ele quer saber também quanto que vai entrar de resto a pagar. Resto a pagar é o que empenhou e não pagou, né? Ele empenhou quanto? 700 mil. Empenhou 100 mil. Empenhou 200. E empenhou 300. Dá 800. Mais 200 mil. Mais 300, 1.300. E quanto que ele pagou? Ele pagou despesa com pessoal, 700. E pagou despesas de água, luz e telefone, 200. Que dá 900. Então, 1.300 menos 900 vai dar quanto? 400. Isso aqui que é o resto a pagar. Está misturado aí, processados com não processados. Então, a resposta vai ser 300 mil de saldo e mais 400 mil de resto a pagar. Tá? Então, a resposta está na letra B. Nós vamos abordar agora as provas do IBGE para contador 2009. Essa prova foi realizada agora, no início de 2010, e nós vamos tentar resolver as questões. Infelizmente, algumas questões que foram colocadas na prova, elas, ao meu ver, estão com um gabarito errado, elas devem ser anuladas. Porque houve, no meu entender, alguma falha de interpretação do pessoal que elaborou a prova em algumas questões. De qualquer forma, eu vou abordar essas questões de forma mais detalhada, vou explicar por que eu discordo do gabarito, né? Talvez seja um entendimento errado da banca, talvez tenha sido um erro mesmo da prova, né? Então eu vou abordar essa questão, essas questões mais detalhadamente, né? Em geral, começamos na prova a questão 34 e vamos até a questão 70, então são 35 questões, 36 questões mais ou menos, e tem 6 ou 7 questões com gabaritos, na minha opinião, errados. Tá? Questão 34, ele traz algumas afirmativas e pede para você avaliar se ela está correta ou errada e depois assinalar quais estão corretas. 34. Sobre a contabilidade pública no Brasil, analisa as afirmativas a seguir. 1. Consiste no ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e a execução da fazenda pública, o patrimônio e suas variações. Correto, né? Isso aí, inclusive, é uma definição que está na Lei 4.320, né? A contabilidade, ela estuda, orienta, controla e demonstra a organização, a execução da fazenda pública, o patrimônio e suas variações. Então, DVP, orçamento público, por aí vai. 2. É a disciplina que aplica na administração pública as técnicas de registro e apurações dos atos e fatos contábeis, em harmonia com as normas gerais do direito financeiro. Essa frase assim, está bem genérica, bem aberta, né? Tá correta, mas vamos dizer assim, não está em lugar nenhum, né? É uma disciplina que aplica na administração pública as técnicas de registro, que a contabilidade é uma técnica, né? E apurações dos atos e fatos contábeis, em harmonia com as normas gerais do direito financeiro. 3. Segundo as especializações, classifica-se em municipal, estadual e federal. Não existe essa classificação. Na verdade, as normas de contabilidade pública, elas vêm da Lei 4.320 e elas são aplicáveis às 3 esferas da federação. Não existe essa distinção. 4. É atípica a administração das agências reguladoras e das empresas. Na verdade, a contabilidade pública se aplica a todo aquele ente que recebe recursos diretamente do orçamento, né? Então, é a administração direta, a administração indireta que recebe recursos do orçamento. Por exemplo, empresas públicas, elas estão sujeitas à contabilidade pública? Depende. Se elas receberem recursos do orçamento, elas estão sujeitas à contabilidade pública. Se não, elas vão ser regidas pela lei da contabilidade privada, que é 6.404/76, né? As sociedades anônimas. As sociedades anônimas, em geral, não recebem recursos do orçamento. Então, elas vão levantar seus demonstrativos com base na lei 6.404. Agora, uma autarquia,
A autarquia tipicamente recebe recurso do orçamento. Uma fundação tipicamente recebe recurso do orçamento. Então, essas entidades, para elas é típico fazer esses demonstrativos, usar a contabilidade pública, né? Então, a única, vamos dizer assim, a parte da administração pública que não utiliza a contabilidade pública são as empresas e as sociedades anônimas que não recebem recursos diretamente do orçamento. Elas têm seus próprios recursos, né? Por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, elas não estão sujeitas à contabilidade pública, né? Já as agências reguladoras, que é uma autarquia, é típico a contabilidade pública, então a 4 está errada. Então estão corretas apenas a 1, a 2 e só. Então gabarito 34, letra A.